Estamos de volta ao nosso segundo bloco. E como terminar? Já que no primeiro bloco o senhor nos orientou acerca de um resumo sobre todo o ciclo de Abraão, eu creio que devemos continuar essa pedagogia temática, mas creio que também o nosso telespectador aguarda aquilo que o senhor concluiu no primeiro bloco. Ao falar do exílio, o senhor falou que também foi no exílio que o judeu pôde reunir em si e viver as suas verdadeiras características. E transmitir. E transmitir, sobretudo, não é? Quais seriam as verdadeiras características Você de um sabe, judeu? vai enumerando. Ser circuncidado. Então, espere. A circuncisão, em primeiro lugar. De onde veio esse rito? Ele é muito obscuro. Provavelmente, nas origens, seria uma espécie de abertura ou entrada para a família. Isto é, para que, uma vez crescido, o jovem pudesse contrair matrimônio facilmente e, sobretudo, ter relações sexuais saudáveis. Foi no exílio que este sinal, antigamente praticado sem muita consciência, se tornou um sinal, digamos, primário da pertença à raça judaica. Interessante, os árabes também costumavam se circuncidar. Portanto, não era algo estritamente israelita, mas se transformou na primeira característica do judeu até os dias de hoje. Isto é o que podemos dizer em poucas palavras. Há estudos aprofundados, mas não é o caso neste programa de descer ao detalhe de tudo. Circuncidados todos ao 8º dia. Interessante. Isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia, mas o espaço lhe deu a oportunidade. Na última guerra, quando 6 milhões de judeus foram para as câmaras de gás, muitos conseguiram fugir em tempo. Outros se converteram ao cristianismo. Naturalmente, talvez não por convicção, mas por oportunidade, ou melhor... Medo também. Diga? Medo. Medo de ser considerado judeu. O que os alemães faziam, sabe o quê? Era despir aquela pessoa e examinar bem o seu órgão sexual. A fim de ver se ela era circuncidada. Se embora mentisse, era um judeu ou não. Se pudessem provar, através deste exame, a circuncisão, ele era considerado judeu. E ia para a câmara de gás. Este era um dos métodos nazistas de conhecer judeus. E mais, eram considerados judeus até a 4ª parte do sangue. Se o meu avô tivesse sido judeu, ainda que meu pai não fosse, eu seria. Por descendência até o 4º grau. Exatamente. Bom, mas isso nada tem a ver com a... Segunda característica do puro, a lei do puro e do impuro. Numa sociedade teocrática, a religião entra em tudo. Não é como nós, que temos, por exemplo, a alimentação dessacralizada. Para nós, nada mais os alimentos nada mais são do que higiênicos
bons para a saúde ou prejudiciais à saúde. Mas não é mais questão de religião, de pertença a nada. A alimentação cristã foi dessacralizada e tornada, de certa maneira, não mais religiosa. Na sociedade teocrática era o contrário. Se a nossa foi secularizada, a deles era, até hoje, enormemente distinguível de outros alimentos. A alimentação era separada. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. O leite e os laticínios, derivados de leite, não podiam absolutamente ser misturados com carne ou derivados de carne, até os dias de hoje. Por quê? Porque no Deuteronômio está lá escrito que não se pode matar a vaca cozinhando-a no próprio leite. Tomar o leite da vaca, tudo bem, mas ainda por cima matá-la? Percebe? Em todos os hotéis judaicos tem duas cozinhas. Uma para laticínios, outra para derivados de carne. Não misturam de forma nenhuma. Nas casas dos religiosos, duas geladeiras. E praticamente duas copas também. Pratos onde só se servem laticínios e outros onde só se serve carne, depois de ter derramado todo o sangue, porque nenhuma gota de sangue pode ser engolida. De acordo com a Bíblia, a vida está no sangue. É uma concepção já arcaica, não é? A vida está no sangue e a vida pertence a Deus. E uma outra característica... Mas não é só a alimentação pura e impura. Havia lugares puros, lugares impuros, pessoas puras, pessoas impuras. A mulher, na sua menstruação, era impura. O doente era impuro, geralmente. Dependendo da doença, era considerado impuro e devia se afastar da sociedade. O que mais era considerado impuro? O contato com os defuntos, com mortos ou com cemitérios. Tudo isto era considerado impuro. Agora, o impuro deles não é sinônimo de pecado nosso. O israelita ou judeu que se tornasse impuro deveria se submeter a certos rituais, a certos lavacros para se purificar. Não é como na nossa vida cristã, que pesa na consciência e tem que buscar um confessor ou se confessar. O que mais? Guardar o sábado, o Shabat. Também isto é uma característica do judeu forjado no exílio. As origens do Shabat, antes do exílio, também são um tanto obscuras. E muito se fala sobre isso. Mas com o exílio e o pós-exílio, se tornou uma característica forte do judaísmo. O Shabat começa quando surgem as primeiras estrelas no céu, as 3 primeiras, na noite de sexta-feira, e terminam na noite do sábado, quando as 3 estrelas reaparecem no céu. Hoje, eles fazem isso através de cálculos sofisticados, sem precisar estar olhando para o céu, sobretudo se o céu está nublado. Sim. O senhor se recorda de mais alguma característica? Momentaneamente eu não me recordo. Você falou da circuncisão. Sim. Da lei do puro e do impuro. Falou do Shabat. Sim. Você poderia acrescentar o pagamento do dízimo. Devolução do dízimo. O pagamento do dízimo também se tornou uma característica forte do judeu. Não sobre tudo, mas sobre alguns produtos
agrícolas numa sociedade eminentemente agrícola de então. Quando essas características foram alimentadas... Não, tem mais outra ainda. Tem mais? Então, tem, por favor, vamos tem lá. mais. Os casamentos. O judeu só se casa com judia. Nossa Senhora! Só. E como resolveu o problema de Samaria, que foi colonizada por assírios? Os samaritanos eram considerados fora dos judeus. Eles não eram bem vistos pelos judeus. De forma nenhuma, eram considerados hereges. Mas o senhor acredita que nenhum judeu, por ocasião do exílio, não casou com uma babilônica ou um babilônico? Como nós vamos saber tudo isto? Uma outra excepcionalidade deve ter havido. Mas, depois do exílio, sobretudo com Esdras e Neemias, que fecharam terrivelmente as portas, que tornaram o judaísmo estreito, as relações matrimoniais só podiam ser feitas entre judeus. O judaísmo é uma semente santa que não pode ser misturada, não pode ter o sangue misturado com outros. E vivendo todas essas características, eles poderiam retroprojetá-las num personagem antiquíssimo chamado Abraão. Podiam, e de fato fizeram. Pelo menos a circuncisão, não é? Nós temos que encerrar o nosso programa, nosso tempo está esgotado. Como sempre, muito agradecidos pela audiência, pela presença e pelo bem que o programa pode fazer a cada um, e nos veremos na próxima semana, se Deus quiser. Fique com Deus. A você e a sua família, um abençoado domingo. Deus os abençoe.